Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, uma só fé, um só rebanho, um só aprisco, um só batismo, um só pastor, um só remidor, um só salvador. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, e só aqui nessa bagaça você tem os pães da proposição, bolos e coscorões asmos, pães deliciosos, tudo feito, tem bolo de uva também, tudo feito com puro trigo tostado, a pura flor de farinha. Aqui temos figos, maçãs, doces, manteiga, azeite, vinho. Tem uma carninha de cordeiro, bezerrinho cevado que pastaram lá no Carmelo, água tirada do poço, o pão crentinho. Água do poço aqui de Efrata, onde morava Sara, a esposa de Abraão, a mãe da promessa. Olha aqui, também só aqui nessa bagaça, aqui você tem o dom de expulsar o ancião, de expulsar o cooperador, de expulsar o diácono, o cooperador de jovem, de expulsar vossos capeta em Cristo, encarregado de orquestra, encarregado regional. Só que você tem o dom de expulsar essa turma aqui, mandar eles tudo lá se lascar. Pega aqui o dom de expulsar o ancião. Olha aqui, ó, tudo proibidão na congregação. Não, esses caras, é por isso que Paulo falou isso aqui. Eu vou passar um áudio aqui e você vai ouvir o proibidão. Aconteceu, está acontecendo, e eu vou traduzir essa bagaça aqui e vou trazer aquela circular para você ver como é. Eu já falei desse assunto aqui, quer dizer, do assunto da circular, mas aqui tem um caso e eu vou pegar a circular e vou traduzir aqui, porque só o cavaleiro tem interpretação aqui na bagaça. Pega a visão aqui, ó. Escuta aqui o proibidão, o que aconteceu. O pessoal, os músicos estão revoltados. Só que os músicos da congregação, eles se esperniam assim, mas não faz nada. Só se esperniam lá, fica se esperneando lá, mas não, sabe aquele cara lá, o tubista lá do Paraná, que ele comprou briga lá e depois ele ganhou liberdade? Tem uns caras que eles se esperniam, mas eles não fazem nada. Então aqui na região de Campinas, ali, na região norte de Campinas, Sumaré é uma delas, Hortolândia é uma delas, Limeira, Nova Odessa, Americana, Sumaré já falei, Indaiatuba Montemor, região norte de Campinas, tá na região norte de Campinas, esqueci tudo aqui agora, falei Nova Odessa, Americana, Limeira, então Sumaré, então na região norte de Sumaré, então Sumaré, que pertence à região norte de Campinas, foi lá um ancião de Campinas proibir isso aqui que você vai ver. Não, você já viu na capa, proibir lanche. Aí teve um encarregado regional lá, e aí esse ancião de Campinas, que toma conta da música lá foi atender uma reunião para encarregado regional. E aqui ouça o que o encarregado regional falou. Ele entrava lá dentro. E aqui eu vou mostrar que na congregação não tem homem. Homem que eu falo aqui no sentido, não no sentido humano, do gênero humano, mas no sentido de atitude. Na congregação não tem homem de atitude. E aqui eu vou lhe mostrar por quê. Escuta aqui, ó. Só que aqui, na reunião que teve, que inclusive eu até esqueci o nome do irmão, foi um ancião 10 de Campinas que veio aqui. Reunião de encarregado. Reunião de encarregado. E falou que encarecidamente não na reunião de encarregado, aí vem os anciãos de Campinas e atender reunião de encarregado em Sumaré. E aí vem com aquelas merda de tópico, de proibição, sabe? Vem lá com a carta do rei, que é do Brás, dos vossos capeta em Cristo maiorais de Campinas, aí chega lá, imprime e põe goela abaixo o proibidão nos músicos das igrejas de Sumaré e de região. Aqui ele falou aqui, ó, escuta. Carregado e falou que encarecidamente não era para fazer lanche e nem janta. Aí o cara vem com a merda de um proibidão e pede
Na verdade, quando ele fala que está pedindo para os encarregados, que a reunião foi dos encarregados, quando ele fala assim que está pedindo encarecidamente, ele está mandando. Porque se o encarregado ali disser, ai, mano, escuta o áudio. Só nos ensaios que fosse à tarde, que fosse seguido de... Não, escuta aqui. Que encarecidamente não era para fazer lanche e nem janta. Não é para fazer lanche e nem janta. Pediu encarecidamente que não é para fazer lanche e nem janta, a não ser nisso aqui, ó. Só nos ensaios que fosse à tarde, que fosse seguido de culto. Aqui ele foi falado assim, na reunião de carregado, aqui em Sumaré. Aqui foi falado assim, que eu estava na reunião. Por que o Ministério Regional de Campinas não quer fazer lanche e nem janta, só quando tiver o culto depois do ensaio? Sabe por que isso? Porque tem um ensaio regional e aí depois tem um culto. Aí vem, o que acontece? Aí o ancião da Regional de Campinas, aqueles anciãos, eles vão convidar um regional de, por exemplo, São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto, de Sorocaba, ou de outro estado, chegado dele. Aí convida ele para atender o ensaio e depois do ensaio tem um culto. Aí sim faz o banquete. Porque o banquete aí não vai ser para aquele povo ali que está ali. Vai ser para quem vem de fora, numa caravana. Os presidenciáveis do Brás, encarregados regionais do Brás, encarregados regionais famosão da região metropolitana de São Paulo, junto com os anciãos presidenciáveis do Brás. Aí faz aquele banquete, e aí faz a coleta para fazer o banquete, e aí sim, porque aí é eles que vão comandar. Mas quem vai fazer um ensaio regional em Sumaré não pode fazer lanche e nem nada, nem com o próprio bolso, nem se fizer uma coleta, por exemplo, um bairro lá de Sumaré, um bairro lá de Hortolândia, tipo assim, Amanda, qualquer bairro. Aí, se eles quiserem fazer um ensaio, eles vão ter um ensaio regional deles. E aí, eles não podem fazer nem lanche e nem jantar, nem com o dinheiro deles. Mas nem isso eles têm liberdade para fazer uma coleta, para fazer um lanche, para fazer janta. Nem isso eles têm liberdade. Não, você entendeu a sacanagem desses caras do ministério? Esses vagabundos, eles têm o prazer de mandar você, de subjugar. Então, é liberado só, não é que é liberado, só para essas coisas, porque aí o cara de Campinas vai fazer sua politicagem, vai convidar um regional de São Paulo, que é assim com o ancião do Brás, ou o ancião lá que tem dinheiro, e aí faz o ensaio, depois do ensaio tem um culto, aí ele já atende ensaio, já atende culto, aí depois tem um jantar. E aí, aí nessas coisas faz a coleta para isso. E aí aqueles músicos lá da Comum que está sendo regional lá, que está sendo lá, onde está sendo feito o regional, aqueles músicos lá nem vão encostar no jantar, ficam ali só, se sobrar, eles comem. É que nem mendigo, ou que nem cachorrinho. Se cair da mesa, ele vai lá e come. Mole, é assim que funciona a congregação. Aqui, vou terminar de rodar o áudio e vou buscar circular e vou lhe explicar aqui como funciona. Esse cara aqui que é regional, que está reclamando aqui, ele também não é inocente, não. Ele pousa de inocente aqui. Eu vou lhe explicar aqui. Precisamente, irmão, não façam. Não façam. Entendeu? Só se for ensaio que é à tarde, que é em seguida do culto. Aqui foi falado assim, porque eu estava na reunião. Não foi ninguém que falou, eu estava na reunião. Aí, ele estava na reunião. A reunião dos encarregados regionais e dos encarregados de orquestra da regional de Campinas. Então não é para fazer lanche nem jantar, a não ser se depois tiver o culto. Aí é claro que o ancião da regional de Campinas vai ser convidado. E aí ele quem vai convidar. Um regional de São Paulo, por exemplo, que é assim com o presidenciável, que é assim com o ancião de lá de São Paulo. Aí vai trazer o famosão.
E aí depois do culto ele já faz tudo. Aí sim tem janta. Aí faz a coleta. E então aí os locais ali comem o que cai da mesa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Esse cara aqui que estava nessa reunião aqui, ó. Esse cara aqui que está na reunião, esse cara aqui... Gente, só que aqui, na reunião que teve aqui... Esse cara aqui do áudio, ele é encarregado. Ele estava na reunião. Você acha que ele é inocente? Não, você na sua ignorância, você não tem noção de juízo, nem de justiça. Você acha que esse cara é inocente, né? Não, esse cara, ele tem duas caras. Ele tem um pé na terra e outro no céu. Ele é duas caras. Não, ele não é inocente, esse cara aqui. Vou lhe explicar por quê. Eu até esqueci o nome do irmão. Foi um ancião daí de Campinas que veio aqui. Reunião de encarregado. E falou que encarecidamente não era para fazer lanche e nem janta. Só nos ensaios que fosse à tarde, que fosse seguido de culto. Aqui ele foi falado assim, na reunião de encarregado. Escuta só. Aqui em Sumaré. Aqui foi falado assim, que eu estava na reunião. Encarecidamente, irmão, não façam. Não façam. Entendeu? Só se for ensaio que é à tarde, que é em seguida do culto. Aqui foi falado assim, porque eu estava na reunião. Não foi ninguém que falou, eu estava na reunião. Ele estava na reunião. Você acha que esse cara é inocente, né? Esse cara, ele estava na reunião. Aqui ele está falando para os músicos que estão revoltados porque está proibido lanche e janta no ensaio. Ele está falando para os músicos que estão revoltados. Aqui ele está pousando, sabe? Dando um de migué. Mas lá, quando o ancião estava lá, proibindo lá na reunião, ele não ergueu a voz para defender, para dizer assim, irmão, qual é o problema de ter ensaio, de ter lanche no ensaio regional e no ensaio local? Qual é o problema se a irmandade local se reunir? Lá tem a cozinha, a igreja lá tem cozinha? Tem. A irmandade quer fazer lá? Quer. A irmandade vai pedir o dinheiro da merda da coleta, da obra da piedade? Nem de coleta nenhuma? Não. Eles fazem do próprio bolso? Sim. Qual é o problema disso? Um cara desse, ele não falou lá quando teve a reunião. Quando o ancião lá estava pedindo encarecidamente, mandando, dizendo que não pode fazer. Por que esse cara não levantou lá, que ele é encarregado regional, encarregado de orquestra? Por que ele não ergueu a voz lá, no sinédrio, no conselho, na reunião, e falou assim, irmão, tem cozinha lá, tem lugar lá para fazer. Qual é o problema da irmandade se juntar, fazer uma coleta, fazer um lanche para receber músicos de fora e se alimentar? Qual é o problema disso? Onde está escrito na Bíblia que isso é proibido? Qual é o pecado que existe aí? Ele não teve coragem de dizer isso lá na reunião. De levantar lá e falar para o ancião que estava proibindo. Não, aqui ele está falando, pousando, de que não concorda. Mas lá que era lugar de ele discordar e dizer assim, não, irmão, lá onde eu vou atendo lá, eu vou deixar os irmãos fazer. Eu vou, não só vou deixar, como eu vou me juntar a eles para fazer a coleta lá, comprar os suprimentos lá e fazer o lanche. Ele não teve, rapaz. Porque na congregação assim, na congregação não tem homem de atitude. Ele não teve. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando você silencia, você concorda. Aqui, ó. Caros irmãos, ancião é pai dele. Aqui, ó. Em atendimento ao que consta no artigo 44 do nosso estatuto, os irmãos anciãos que não estão presentes fisicamente em reunião em São Paulo, mas presentes virtualmente conforme a convocação geral, caso tenha algo a manifestar na confirmação dos tópicos de ensinamento, poderão fazê-lo através do e-mail tal. O silêncio implicará em confirmação dos tópicos apresentados na reunião geral. Então, quando esse cara aqui do áudio, ele estava na reunião onde estava dizendo que era proibido lanche e jantar nos ensaios, ele ficou silencioso. O que é que aconteceu? Ele concordou com o proibidão.
E aí chega num áudio, falando para músico aí, encontrar com um músico na rua. Aí ele chega lá e pousa de que não concorda. Só que lá, na reunião onde ele estava, ele ficou em silêncio. Ele concordou com o proibidão. Isso aqui, na balança de Deus, ele é culpado. Porque ele sabe o que é certo e não defendeu. Ele sabe, ele viu. Ele entendeu que aquilo lá não era correto aplicar, censurar, proibir. Ele entendeu que aquilo lá não é certo e ele concordou. Ou seja, ele sabe o que é bom, mas não faz. Que é dizer assim, não, irmão, pode sim, o que é que tem? Me explica aqui. Irmão Ancião, você está atendendo a reunião aí, você está dizendo que não pode ter lanche e nem jantar para ensaio. Me explica aí na Bíblia onde é que está proibido isso aqui. Qual é o pecado disso aqui? Me explica aí, irmão Ancião. Onde está escrito na Bíblia? Onde é que fere aqui a palavra de Deus na Bíblia? Ele não tem coragem de fazer isso. Primeiro, porque não sabe. Segundo, porque não covarde mesmo. Então, ele silencia onde ele tinha o dever de chegar lá e defender a causa. Dizer assim, não, irmão, o que é que tem os irmãos fazer lanche lá? Aí tem um ensaio em Sumaré. Vem uns irmãos de Ribeirão Preto, de Presidente Prudente, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. E os irmãos vêm e não tem um jantar aqui, não tem um lanche aqui para eles. Qual é o problema disso, irmão? Onde é que está escrito na Bíblia que não pode fazer isso, irmão? Ele não tem coragem de falar para o ancião que está atendendo lá. Porque ele não é homem de atitude. Ele é um pau inútil da videira, que é o Senhor Jesus. Ele não defende uma causa. Ele não defende o direito. Porque é um povo que não conhece o direito. Sabe? O direito, o que é justo do que é injusto. Do que é santo, do que é pecado. Ele não sabe defender uma causa. Ele não tem coragem de defender uma causa. Então aí sai um irmão aí do Paraná, vai lá para Sumaré. Chega lá, não tem lanche aqui, não tem. Aí termina o ensaio com aquela fome, não tem o que comer na igreja. Por quê? Porque um proibidão, porra louca de Campinas, diz que não pode. Isso não é pecado. Mas esse regional, então ele silenciou aonde devia alçar a voz e defender a causa. A causa que dizer, não, irmão, lá onde eu atendo, irmão, quiser tirar meu ministério, tire. Eu não vou entregar não, mas lá onde eu atendo, vou botar lanche sim. Não tem esse negócio não. Se a Irmandade quiser fazer, preparar cada um, vou sim. Vou botar lanche sim. Rapaz, então ele não é inocente. Ele joga dos dois lados. Ele silencia onde é para falar e fala, sabe? Ele joga pro músico, aí o músico, como é outro idiota, outro ignorante, outro sujeito patético que não conhece o direito, ele acredita que aquele regional, que aquele encarregado regional não concordou. Só que o regional estava lá dentro da reunião e lá ele não falou nada. Isso é um povo que não conhece o direito, rapaz. É um povo tipo o jumento conhece a manjedoura do seu dono, o boi conhece a manjedoura do seu dono. Um CC não conhece o direito, não conhece o que é certo, o que é errado, não defende uma causa. Então vem o lobo, o vagaba do ancião que atende a regional de Campinas, fica impondo proibidão em tudo quanto é lugar. Aí tem um encarregado regional lá que não tem coragem de alçar a voz e defender a causa do músico. Uma causa justa. Esse é o problema desse povo. Ele só grita quando é no pé dele. Sabe? Por isso que não tem inocente na congregação. Ninguém tem coragem de defender uma causa em juízo. Porque não está preparado. Vem o lobo e oprime a ovelha. E aquele lá que tem, nesse caso aqui, tem a liberdade, está no lugar certo para falar, para defender a ovelha, no caso aqui o músico, no caso aqui liberar o lanche, ele não fala.
Porque não é o pau inútil da videira. É um povo que não tem coragem de defender uma causa em juízo. Por isso que não é crente, não serve para Deus. É um traste inútil. Aí o Senhor vai e corta ele da videira. Então ele não tem... Por quê? Começar, ele não tem conhecimento bíblico. Esse cara aqui, ele não tem conhecimento bíblico. Não tem coragem, não tem conhecimento bíblico, não é apto, porque ele só tem um crachá de encarregado de orquestra, aí sabe lá um pouquinho de música, mas ele não é apto, ele não tem a armadura de que falou aqui o apóstolo. E aí, meu filho, dá nisso. É cada um por si, entendeu? É um povo idiota, rapaz. O cara não possui. Ó, escuta isso. Gente, só que aqui, na reunião que teve, que inclusive foi, eu até esqueci o nome do irmão, foi um ancião daí de Campinas que veio aqui. Foi uma reunião de encarregado. Reunião de encarregado. E falou que encarecidamente não era para fazer lanche e nem janta. Só nos ensaios que fosse à tarde, que fosse seguido de... Aí o porra louca do ancião atende a reunião, ele quer botar um proibidão lá de alguma coisa, aí fica pedindo encarecidamente. Como não tem ninguém ali que tenha coragem de dizer, de questionar ele, para falar assim, irmão, explica para nós aí, por que não pode? É pecado? Transgride a palavra de Deus? Está na Bíblia? Explica aí para nós por que não pode. Não, meu filho, o ancião aplica lá a opressão, joga lá a opressão, o jugo, e pronto, pede encarecidamente, ninguém defende a causa. Por quê? Para começar, não tem explicação. Ele também não é apto para questionar. Tem medo. Porque... Entendeu como é o negócio? Rapaz, não se salva ninguém se o Senhor Jesus não aparecer. Não se salva ninguém, porque é uma opressão do caramba. De culto. Aqui foi falado assim, na reunião de encarregado. Reunião de encarregado. Aqui em Sumaré. Aqui foi falado assim, que eu estava na reunião. Aí, ele estava na reunião. O ancião veio de Campinas, imprimiu o proibidão em Sumaré, ele estava na reunião e ele não perguntou, o ancião, por quê? Explica para nós aqui, ancião, por quê? Aonde fere aqui a Bíblia? Aonde fere aqui o Velho Testamento? Aonde fere aqui o Novo Testamento? Aonde fere aqui qualquer carta dos apóstolos? Onde é que está escrito isso que não pode? Explica para nós aqui, ancião. Ele não tem coragem de perguntar. Primeiro, porque não é apto. O que é uma pessoa apto? Ele não é capaz de fazer alguma coisa boa para desenvolver algo. Ele não tem qualidade, ele não é capacitado. É um desqualificado. Ele não possui tendência, uma capacidade natural de crente ou adquirida de Deus para realizar qualquer coisa. Ele é um incapaz. Sabe? Ele não tem argumento para... Ele é encarregado regional, com certeza ele tem muito tempo, se não for filho de pais crentes, porque para ser encarregado regional, na regional de Campinas, você tem que ser nascer no lar cristão, sabe? Porque é regional de Campinas. Você ser regional na regional de Campinas, você tem que ser muito tempo de músico, filho de pais crentes, você tem que nascer em berço de família tradicional, para ser encarregado de orquestra, encarregado regional na região de Campinas. Mas ele não adquiriu aptidão, qualificação espiritual, nem valentia de Deus para questionar o ancião. Então ele não tem coragem de defender uma causa em juízo. E aí, termina o ensaio, não tem lanche. Termina o ensaio, não tem uma jantinha. Mesmo que não seja janta, um lanche, vai. Sabe? Vem outro de fora, toca ali, termina o ensaio. Aí, se já não vier combinado, passa fome. Se já não vier combinado para lanchar na casa de alguém, jantar na casa de alguém, passa fome.
sabe? E tá tudo entre irmãos. E aí tem a cozinha da igreja. Tem a cozinha da porra da igreja. E o cara proíbe de você fazer o lanche na cozinha da porra da igreja. Não, esse povo não é sem vergonha. Que pariu, rapaz. Não tem como você ter paciência com esse povo. Que esse povo é asqueroso, velho. Esse povo é irritante. Sabe? Ninguém tem coragem de defender uma causa. Pelo menos sair e dizer assim, não, irmão, a gente foi convencido. E aí explica, o ancião lá disse que não pode ter lanche e jantar depois do ensaio por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E aí, tá todo mundo convencido? Mas não, o cara lá, o vagabundo, impõe o proibidão e não dá explicação. Fica aí pedindo encarecidamente para não ter lanche e ensaio. Por quê? Porque, né, não tem explicação. Não tem explicação. Mas aqui, esse cara aqui, depois você encontra o regional na rua e fala assim, irmão, aí você é músico, tá lá descendo a avenida lá no centro da cidade, encontra o regional. Aí tá lá o músico, encontra lá com ele e pergunta, irmão, não pode ter, tá proibido ensaio e lanche? Irmão, tal, veio um ancião de Campinas e disse que não pediu encarecidamente, que não pode ter ensaio, que não pode ter lanche e janta no ensaio. Aí o músico pergunta, mas por que, irmão? Por que não pode? Aí o encarregado, mano, não sei o que. Aí, mano, vamos orar. Sabe, também sai de fininho, covarde. Porque lá ele não perguntou. Lá na reunião ninguém perguntou. Aí o músico também fica à deriva. Aí fica revoltadinho. Também não vai descer o cacete também no ancião, porque o ancião tem medo também, não tem capacidade de questionar o ancião perante o encarregado regional. Se fizer encarregado regional também, pode censurar ele depois lá no púlpito. E aí fica assim, essa porra. E aí o encarregado pousa de que não concordou perante o músico ali, na conversa, pousa de que não concordou. Ai, mas só por Deus mesmo. Ai, mas vamos orar a Deus pelo ministério para dar luz e entendimento. Ai, mas só por Deus. Ai, mas tem misericórdia. Vamos apresentar os irmãos em oração. Pôs ali de que não concordou. Só que lá concordou na reunião. Porque ficou em silêncio. Entendeu? Talvez ele seja parente do ancião de Sumaré. Ou, sabe, assim. Entendeu? É um sujeito, é um povo, rapaz. Não tem inocente. Porque sabe, se souber o que é certo e o que é errado, quando chega a necessidade de defender o que é certo, cadê o vagabundo? Cadê o covarde para tomar atitude? E tirar a espada da bainha e enquadrar o cara? Não tem coragem de enquadrar o lobo. Porque talvez seja até corporativista perante o lobo. Então não são ápidos. É por isso que o Senhor vai, corta da figueira, seca e vai pro fogo. Aí depois, mano, vai dar Deus por mim, tô provada. Mano, Deus por mim, tô provada. É fogo, meu filho. Entendeu? Encarecidamente, irmão, não façam. Não façam. Entendeu? Só se for ensaio que é à tarde, que é em seguida do culto. Aqui foi falado assim, porque eu estava na reunião. Não foi ninguém que falou, eu estava na reunião. Aí vai congregar, aí vai fazer um ensaio regional numa cidade que nem Guanambi, uma central zona. Ou naquela de Montes Claros, ou naquela lá de Goiás. Vai fazer um ensaio regional. Um domingo, um sábado. Aí depois do ensaio regional, tem um culto. Aí quem aparece lá, quem é convidado para ir lá? Um regionalzão, com mais uns 2, 3 anciãos, mais uns 2, 3 diáconos, suas esposas, 2, 3 carros. E aí sim faz o lanche e o jantar. Faz o lanche, aquele lanchezinho secreto que tem na cozinha, só por esses convidados, que nem a Irmandade não sabe, ali é patrocinado pela Obra da Piedade. E depois faz o jantar. Aí diz que lá embaixo tem
tem lanche e tem jantar. Só que para as pessoas comuns, é aquelas migalhas que caem na mesa do rei. E aí esses que foram convidados, aí tem um banquete para eles lá, que só eles estão lá. Pegou a visão aqui do cavaleiro? É por isso que esse povo, meu filho, por isso que está escrito, o que acontece ao sacerdote, acontece ao plebeu, acontece ao nobre, acontece ao magistrado, ao capitão, ao escriba. Sabe? Porque esse povo é corrupto. Um cara desse que estava na reunião, ele estava lá. Ó, tomai a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos na força do seu poder. Quem é forte no Senhor e na força do poder, se um cara desse vem com proibidão, ele levantava e dizia, irmão, explica para nós aí por quê. Ah, por quê, irmão? Irmão, explica para nós aí por quê que não pode ter o lanche e o jantar. Irmão, você precisa explicar, você não pode chegar aqui e ficar imprimindo aqui proibidão, jogando na goela abaixo de proibidão, você tem que explicar por quê. Não pode chegar aqui, mandar e desmandar e não dar uma satisfação. Quem não faz isso, não está fortalecido. Quem está fortalecido na força do poder de Deus, faz isso. Por quê? Porque aí o lobo, depois, vai pensar duas vezes em vir botar um proibidão. Porque vai chegar lá, vai encontrar um sujeito revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse proibidão é uma astuta cilada do diabo. Sabe? Se pega um cara revestido, mãe, explica aí. Tá proibido, porque não pode ter lanche? Não, por que não pode ter lanche? Ah, mano, por que, mano, não pode? Não pode chegar aqui e botar proibidão aqui e dizer o que eu posso fazer e se não posso. Explica aí por quê. Tem que ter uma justificativa. Qual é a justificativa para não poder fazer lanche e nem jantar? Qual é a justificativa? Explica aí para nós. Senão ninguém vai implantar isso aqui não. A gente vai fazer o lanche e pronto. Ah, não pode fazer na igreja. Foda-se a igreja, a gente faz ali. Não tem, meu filho. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa porcaria de proibidão é as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É só proibição, é tópico, é ensinamento, é conselho, não pode isso, não pode aquilo. Sabendo o que? O que o capeta vem com essas porcaria, aí chega lá e impõe as coisas, todos os que concordam, e aqueles que deviam discordar, é um covarde, não tem coragem de levantar a voz, fica em silêncio. Por quê? Porque tem medo das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem medo das ciladas do capeta. E aí o capeta já sabe que aquele povo que tem ali, uns é aliado dele, e outros são covardes, ficam em silêncio, aí ele chega e aterroriza e põe proibidão para tudo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, não sei o que, isso aqui não sei o que, não sei o que. Porque o capeta já sabe que sacudir se sacudir a árvore, os covardes saem tudo correndo, aí fica em silêncio e está provado. Dá uma circular aqui para proibir isso. Irmão, quem sente? Aí quem não sente fica em silêncio. Pronto. Está provado. Porque não tem gente forte que se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Não se revestiu de toda a armadura de Deus. Irmão, não está falando contra o ancião? Estou sim. Por quê? Por que não pode falar contra o ancião? Estou falando contra ele, estou falando contra o que ele está fazendo. Sabe o que significa isso aqui? Armadura de Deus. E o que significa isso? Fé. Não, eu tenho fé que na palavra não está proibido isso aí não. O ancião está falando, que daí porque o ancião está falando? É o ancião que está mandando, o ancião sabe de tudo. Não, isso aqui não é bíblico não, meu filho. Então se não é bíblico, está proibindo por quê? Eu não vou fazer isso aí não, por quê? Sabe o que é isso aqui? Revestidos. Só quem faz isso aqui é quem está revestido da força e do poder de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e
e havendo feito tudo, ficares firmes. Entendeu? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Chega um ancião, chega um cara dizendo, mas isso aqui você não pode fazer isso, porque aí eu pego o escudo da fé e jogo na cara dele e falo, por que não pode? Onde é que está escrito isso? Aonde? Mostra aqui na Bíblia onde está escrito isso. Aqui eu pego o escudo da fé e dou na cara do cara. Aí ele fala assim, irmão está estressado. Dou-lhe outra escudada na testa dele. Aí ele é o dom de expulsar o capeta. É o dom de expulsar o ancião. Entendeu aqui o dom de expulsar o ancião, o cooperador, o diácono, o encarregado regional, o encarregado local? O cara vem com regrinha. Isso aqui não sei o quê. Isso aqui não sei o quê. Aí o cavaleiro chega com o escudo da fé e pá na cara dele. É? Onde é que está escrito isso? Fala aí. Me explica aí. Entendeu? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardo inflamado. É proibição para lá, é circular para cá, é tópico para cá, é ensinamento para lá, é proibido isso aqui, é proibido isso aqui outro, é não sei o que, não sei o que. Dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aí eu vou com a espada do Espírito, questiono o cara, eu falo, não, mano, não é não. Não, na Bíblia está escrito isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Não, isso aqui não quer dizer isso não. Mas tá querendo ser santo? Tô sim. E daí, qual é o problema de eu querer ser santo? De eu querer saber? Não, mano, vem com proibição aqui não, meu filho. Você não é o dono disso aqui não. Entendeu o que é uma coisa? Falta gente apta, de coragem. Só serve a Deus gente apta, gente revestida, gente de coragem. Sabe? Se o capeta vier tentando sacudir a folha, o pé da árvore, você não correr e partir para cima dele. Aí ele vê que você tem coragem e é apto. Aí, meu filho, ele não folga em cima de você. Não vem folgar aqui não, capeta. Você pensa que aqui... Não, tem conhecimento. Eu sei o que pode, sei o que pode e o que não pode. Sei o que é de Deus e o que é seu. O que é de Deus eu cumpro e faço muito bem. O que é seu vai se lascar, ô capitão. É pra puta que o pariu, meu filho. Não vem aqui folgar, não. Aí o capeta vê que você é apto, tem coragem, sabe o que faz, entende. Aí ele não vem folgar, não, pra cima de você, meu filho. Aí ele vai pensar duas vezes em bater de frente com você. Agora pega esses bunda mole aí da congregação, vem o lobo lá, põe um proibidão, aí o covarde fica tremendo que nem vara verde. Aí imprime o proibidão e o músico lá fica lá se espirneando, não tem muito o que fazer, porque tem medo de perder a liberdade. E aí acontece a orgia e a injustiça na congregação. Meu filho, não é fácil não. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, né?